Voltamos a falar de Deus. Vamos desculpar, meu vídeo terminou. Eu estava a falar de existencialismo. Mas antes mesmo de eu explicar o que é existência, eu quero voltar a falar desta ciência que já respondeu quase todas as questões. Aquilo que você pensa que vai perguntar, ou que vai ser uma questão, ou que será um inquérito daqui a 30 anos, esta ciência filosófica já respondeu. Você só tem que encontrar os livros que esses grandes pensadores escreveram há 2000, 3000 anos. Não há nada de novo. Não há nada a ser revelado. O que existe é a aproximação ou entendimento que a religião tem de Deus. Esta é uma perspectiva. Existe uma outra perspectiva que é desenvolvida na Ásia também, que se chama meditação. O objetivo de meditação é cessar a modificação da mente. Ou seja, tranquilizar a mente, que é para depois poder transcender e perceber o espírito. Depois temos outras formas, que são, muitas vezes nós ouvimos que Bill Gates doou 400 milhões para a África. Nas sextas-feiras em Moçambique, nós sabemos que muitas lojas da comunidade maometana, às sextas-feiras, faz serviços de caridade, apoiam os mais desfavorecidos. Esse tipo de ações são muito importantes, são muito fortes. É uma forma de se celebrar, é uma forma de celebrar a religião, e é muito forte. É tão forte, tanto quanto que ir a uma igreja. Porque, como vocês sabem, o ser humano tem naquela função da mente, tem um elemento que se chama o ego. O ego, pela sua natureza, sempre quer. O ego é desejo. Eu quero. Então, uma forma de limitar eu quero é dar. Por isso é que nós vemos Bill Gates, nós vemos o Warren Buffett, eles dão para limitar o ego, para reduzir a intervenção e a importância do ego. Porque se nós formos a esses livros dos grandes mestres, eles identificam como o maior problema deste que nós chamamos ser humano é constituído pelo ego. Mas eu depois voltaria a explicar o que é o ego. Então nós temos uma outra forma de ver Deus, que é uma forma muito pouco conhecida, que eu vou dar exemplo: budismo. Budismo, muita gente entende que não tem um Deus em concreto. Eu não sou budista, eu não vou ao templo, mas eu quero entender o que é Deus. Eu quero entender o que é isto que eu vejo. Eu quero entender quem sou eu. Então, nada melhor que livros que falam disso. Muitos desses livros foram desenvolvidos nas montanhas pelos budistas. Eu não sou praticante de budismo, eu sou
candidato a filósofo. Tem dois tipos de filosofia. Tem filosofia que nós estudamos na escola, que é a filosofia do objeto. Nós temos aquela filosofia da escola, tem que ter o observador, que sou eu que estou a estudar, tem que ter o objeto, que é aquilo que eu vou estudar, e tem que ter o instrumento que eu vou me servir para analisar aquele objeto. Mas a filosofia que eu estou a falar não tem nada a ver com isso. É a filosofia do espírito. É a filosofia do espírito. É outra coisa que depois eu também poderei explicar melhor. Então eu vou usar para fazer as minhas análises, vou pedir emprestado instrumentos ao budismo para poder explicar muitas das situações que nós vivemos e que nós não percebemos e depois entramos em problemas. Agora vou falar de existencialismo. Existencialismo é um conceito que está diretamente ligado ao espírito. O que existe é espírito, mas nós desconhecemos esta realidade. Indo de volta para Gênesis, indo de volta para Êxodo, nós vamos perceber que Deus fala de imagem e semelhança com Deus. E Deus fala de que Ele é eterno e é permanente. Ele diz que eu sou eu. Então nós muitas vezes temos muitas dificuldades de perceber o que é imagem e semelhança com Deus. Imagem e semelhança com Deus é existência. Existência tem caráter permanente. Existência tem caráter de eternalidade. Existência é eterna. Não sofre mudança. E irei agora empregar ferramentas do budismo. O budismo define uma coisa como tendo natureza. Para ser coisa tem que ter uma natureza. Então as coisas podem ter natureza intrínseca ou natureza extrínseca. Quando uma coisa tem natureza intrínseca, essa coisa não pode sofrer mudança. É eterno. Deus tem natureza intrínseca. Não pode sofrer mudança. As coisas com natureza extrínseca, ou seja, que vão pedir emprestada natureza, essas coisas sofrem mudança. Têm caráter não permanente. A questão aqui é: quem é esta coisa? Quem somos nós? Quem é o indivíduo? O indivíduo é ser humano com manifestações espirituais ou é espírito com manifestações humanas? Esta que é a grande questão. Se você perceber isto, nunca mais vai sofrer na vida. E a resposta que a Bíblia nos dá a nível filosófico, não a nível de religião, eu estou a falar de filosofia, a questão que a Bíblia, a resposta que a Bíblia nos dá é de que nós somos espírito com manifestação humana. Por que que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Por outro lado, a Bíblia diz que Deus é existência, tem caráter permanente. Então, nós somos espírito. Nós não sofremos mudança, temos caráter de permanência. Eu irei tentar explicar isto de outra maneira, para ver se nós percebemos. Se olharmos para a nossa casa, nós vamos ver que a casa tem mesa, e nós vamos dizer mesa existe, tem cadeira, cadeira existe, tem pratos, prato existe, tem sofás, sofá existe.
O que nós temos que fazer é entender o que é filosofia e o que é existência. Filosofia vai reverter aquele conhecimento convencional que nós temos e vai transformar num conhecimento filosófico e vai dizer: existência é cadeira, existência é mesa, existência é sofá, existência é prato. É como o filósofo pensa. Ou seja, quando nós subtraímos o objeto da substância, ou seja, da existência, o que fica é só Deus. É o que os filósofos nos ensinam. Então, para percebermos a existência, nós precisamos de dois elementos, que é o caráter de permanência e o caráter de ser eterno. Existência é isso, permanente e eterno. E a terceira coisa, nós precisamos de entender que nós não somos seres humanos com manifestações espirituais. Nós somos espíritos, nós somos espírito com manifestações humanas. Quando nós dizemos que somos espírito com manifestações humanas, já estamos a fazer filosofia, estamos a fazer budismo. E isso é muito importante, tem muita relevância. Por quê? Deixa-me eu tentar explicar por quê. Quando nós estamos diante, eu vou dar o exemplo eu irei dar o exemplo que o Dalai Lama sempre apresenta nas suas intervenções. No caso de uma pessoa morta, esta pessoa está morta, está há 15 dias no serviço de medicina legal, está ali. Então vamos levar esta pessoa que está morta e vamos pôr no tabuleiro e vamos ligar a zona do cérebro, vamos ligar máquinas que é para fazer a leitura das ondas. Qualquer máquina que a medicina utiliza. Então o que é que vai acontecer? Existem casos que mesmo depois desta pessoa estar 15 dias morta, nós vemos ondas. Nós vemos ondas na leitura que essas máquinas vão fazendo. Então, para um médico, porque o médico não entende a natureza da mente no sentido espiritual, entende a natureza da mente no sentido médico, que são duas coisas completamente distintas. Para o médico, ele vai dizer que aquela leitura resulta do cérebro. É o cérebro. Ainda está a funcionar. Para pessoas espirituais vão te dizer que não. Aquela é exatamente a mente a tentar transmigrar. É a mente na sua última fase a despedir o corpo para transmigrar para outro corpo. Este é entendimento filosófico ou espiritual. Então são estas duas posições. Então se nós formos lendo mais, por exemplo, o livro dos judeus sobre a morte, o livro do Tibete sobre a morte, o Egito, e todos dizem a mesma coisa. É por isso que eu gosto de filosofia e gosto mais de filosofia do que religião, porque esses livros todos dizem a mesma coisa. A religião varia muito, depende de quem está a interpretar a Bíblia. É o que nós chamamos de religião hoje, e eu não me sinto muito confortável com essa parte da interpretação da Bíblia. Então eu prefiro fazer espiritualismo, que qualquer livro espiritual diz a mesma coisa. O judeu diz a mesma coisa. Quando alguém morreu, mais de 15 dias está ali, tu conectas as máquinas, não é cérebro que está a funcionar, é a mente que está a transmigrar. Mas este também é um entendimento relativo.
no sentido filosófico relativo, porque no sentido absoluto é como nós dissemos, Deus é existência. Deus não muda, não sofre mudança, não sofre mutação. Deus é permanente, Deus é eterno. Então dizer que a mente transmigra é violar este princípio, porque Deus não pode sofrer mutação. Então, num sentido relativo, num sentido mais pequeno, antes de percebermos o sentido absoluto, isto está certo. Mas no sentido absoluto, não há espaço para isso. Porque o que existe é só Deus, e Deus não morre, é eterno. Deus é permanente. Então a mente não pode transmigrar de uma pessoa para outra. Porque nós temos que entender que a mente é espírito. A mente ainda está num estado grosso. Existem estados mais subtis, menos grosso. Então é lá onde nós encontramos o espírito.